Apocalipse, capítulo 4. Vamos ver o versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Versículo 2: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Que nós viemos seguindo ontem, falando aos nossos irmãos acerca daqueles 4 pontos cardinais que poderíamos considerar dessa forma, da revelação divina, que trata as questões da casa de Deus, da imagem de Deus, da glória de Deus e do reino de Deus. E estivemos observando que esses 4 pontos, não é? Numa espécie de escala ascendente, é exatamente o que está acontecendo na nossa história. Uma irrupção da vontade de Deus na história, porque Deus tem propósito, Deus é um Deus de propósito, e propôs no seu coração ter uma casa para a sua morada e para a sua habitação em plenitude. E aí nós começamos a olhar para a nossa própria existência e começamos a observar que agora de fato as coisas começam a tomar um determinado rumo. Começamos a descobrir que nós nascemos, inclusive nascemos de novo, exatamente para cumprir esse alvo, para cumprir esse objetivo. Se os meus irmãos lembram, não temos como entrar em tantos detalhes, porque são muitos detalhes relacionados à casa e nós queremos nos manter firme num ponto para que possamos caminhar com um entendimento adequado. Mas a casa de Deus na eternidade, no mistério da coinerência, é exatamente o Pai habitando no Filho, como o Filho habita no Pai, nesse mistério que por alguns estudiosos é chamado de pericorese, onde muitas vezes você procura o Pai e encontra o Filho, e às vezes você vê uma manifestação do Filho, e na verdade quem está sendo revelado é o Pai, e o Espírito é a ligação de amor eterna entre as pessoas divinas, do Pai e do Filho. E nessa relação eterna nós observamos que o Filho, na revelação das páginas do Novo Testamento, nós observamos que o Filho é a casa de Deus. Mas quando nós nos deparamos com o capítulo 1 de João, isso fica muito mais claro para nós, que ele não é somente a casa de Deus nas relações da Trindade, senão é a casa de Deus para nós, porque Deus deseja ter a sua casa entre nós. Deus deseja descer como daquele monte e morar com os filhos dos homens. Deus quer habitar entre os homens, da sua criação, da sua nova criação. Então nós observamos claramente quando isso acontece, essa irrupção acontece no capítulo 1 de João, quando meus irmãos vão observar, no princípio, nessa frase de João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí, quando ele fala no princípio, ele não está falando no princípio no tempo, senão na eternidade, porque não é um princípio que se dá no Gênesis, ele está falando do Verbo eterno, ainda não encarnado. Ele está falando das características divinas que o Verbo tem. Então, se ele está na eternidade, ele é eterno, logo é Deus, porque não poderia estar na eternidade não sendo Deus. Mas mais do que isso, ele fala que ele não era apenas eterno, mas também coabitava com Deus. Então 2 coisas novas aparecem aí, que o Verbo, ele não somente coabita, o Filho não somente coabita com o Pai, como está dentro do Pai, assim como o Pai está dentro dele. Então, se ele coabita desde a eternidade com o Pai e está dentro do Pai, como o Pai está dentro dele, então novas 2 verdades aparecem. Isso é o mistério da coinerência, da eternidade, não é? O mistério da coinerência, onde um está no outro,
da eternidade, do coabitar. Ninguém pode coabitar com Deus pela eternidade, não sendo o próprio Deus. E essas são as suas características, não é, de apresentação como Verbo, o Filho do Deus vivente. Mas quando você continua descendo o texto, ele diz uma quarta verdade, ele fala, e Deus era o Verbo. No grego, nas suas escrituras, vai falar, e o Verbo era Deus. Não é? Mas essa sentença está invertida no idioma original e fala, e Deus era o Verbo, cortando a cabeça de qualquer tipo de serpente que queira dizer que Jesus é um Deus menor, não é? Que ele é um anjo, ou uma espécie de anjo, Gabriel, ou coisas do tipo. Ele é o próprio Deus. Mais do que isso, ele não tem somente essas características ligadas a ele e ligadas a Deus mesmo, da sua natureza divina e agora até o antrópica, porque também participa de uma natureza humana. E quando ele participou de uma natureza humana, logo no versículo 14 do mesmo capítulo 1 de João, nós acabamos de citar, no versículo 14, diz, e o Verbo, esse que tem essas características divinas, portanto é o próprio Deus, diz, e o Verbo se fez carne. A palavra grega é kenosen, é uma palavra preciosa, porque não fala apenas de casa, senão de tabernáculo. É a palavra kenosen, que fala da sua kenosis, do seu esvaziamento. Então ele fez um tabernáculo e habitou entre nós. Então agora não é somente a casa de Deus na eternidade, mas também é a casa de Deus no tempo. Criou o tempo para entrar como casa na realidade daquilo que Deus está fazendo, porque se Deus quer casa entre nós, Ele não quer qualquer casa. Essa casa é o seu próprio Filho, é o seu Filho o lugar de habitação. Então esse é o maior nível de habitação de Deus, é a sua casa, é o seu Filho. E aí diz que é kenosen, ou seja, ele fez um tabernáculo entre nós. Agora o Filho está entre nós como a casa de Deus. E agora nós vamos observar que desse ponto em que ele se encarna como um tabernáculo, como uma casa de Deus desde a eternidade, agora no tempo, na irrupção da nossa história, ele agora quer nos levar na condição de um processo de edificação de casa também, até aquele dia, quando desce dos céus e não sobe da terra, irmãos, desce dos céus a Nova Jerusalém. E quando você vai ao capítulo 20, também o capítulo 21, quando começa a descrever as características dela, você vai ver que essa casa que foi colocada na nossa história, o Filho de Deus, agora está formada no Filho dos homens. Agora, essa casa que nós encontramos no Apocalipse, que agora não é apenas tão somente uma casa, mas uma cidade, que também é a mulher, que também é a noiva, que também é a esposa do Cordeiro, é aquilo que as Escrituras chamam, nas Escrituras de Paulo, ele chama de o mistério de Cristo, que é a formação de Cristo no corpo de Cristo. Então, se ele é a casa, e se Deus quer uma casa, o que Deus fez ao colocar o Filho dele, o Filho de Deus nessa terra, foi colocar essa casa, que é o Filho de Deus, em nós. Então, o novo nascimento é para que houvesse essa formação de casa. E o que nós falávamos ontem, que Deus não está satisfeito apenas com uma casa, Ele quer uma casa cheia. Por que Ele quer uma casa cheia? Porque Ele quer manifestar a sua glória, porque uma vez que a glória é manifestada na casa, o Deus que habita na luz impenetrável, irreconhecível, que não se pode tocar, é visto no resplendor da glória, o resplendor da glória da exata imagem, como nós acabamos de cantar, está se referindo à imagem, está se referindo ao Pai, está se referindo ao caráter, está se referindo à subsistência do Pai. O Pai subsiste como aquele que gera, Ele é o gerador do Filho, assim como o Filho subsiste como gerado, assim como o Espírito Santo subsiste como exalado, e assim muitas nomenclaturas estão relacionadas à Trindade para nos fazer compreender essas relações, mas na verdade não é apenas ser um especialista em assuntos de Trindade ou trinitarianos, mas entender que o que Deus quer é manifestar-se na terra através de um organismo que nós podemos chamar de casa de Deus. A casa de Deus entrou na nossa história para que pudesse, ao abrir das páginas do Apocalipse, bem no final, nós observarmos que a casa de Deus agora é Cristo formado no seu corpo, é a casa de Deus formada nos santos. Então, na medida que vai se formando, então por isso que nós falamos daqueles 4 pontos: a casa, a imagem, a glória e o reino, não é? Porque não pode ser apenas casa, precisa haver a imagem.
porque a casa é para expressar a imagem. Da mesma forma você vai ver daquela ordem que nós falávamos sobre casa, sacerdócio e sacrifício, porque precisa de sacrifício, porque a casa precisa ser edificada. Mas quem sacrifica na casa? Os sacerdotes, aqueles mesmos que o escritor Apocalipse, né, fala que nós fomos constituídos como um reino sacerdotal. E para quê? Para sacerdotar, porque à medida que sacerdotamos, e isso fala do serviço sacerdotal, o serviço de cada membro do corpo de Cristo, a fim de produzir essa edificação, para que essa imagem seja vista. E quando a imagem é produzida, a glória, o fulgor da presença daquele que habita em luz inacessível passa então a ser conhecida. Então agora nós começamos a entender a profecia que diz que Deus quer, é do seu sentimento, da sua vontade, que toda a terra seja cheia do conhecimento da sua glória. Você já observou, irmão, que em tudo que nós estamos falando, e tudo que você já conhece, o Senhor conta conosco para isso? A casa dele sempre esteve pronta, a casa dele, nunca houve problema em relação à casa dele, mas quando ele faz uma decisão, uma escolha de nos fazer participar como casa, como sacerdócio santo, como sacrifícios espirituais, né, que é o serviço sacerdotal, quando ele nos coloca nisso, irmão, é como se ele mesmo ficasse limitado, porque está sempre nos esperando para que a gente possa entender e possa complementar, não é? Possa dar a ele o retorno daquilo que ele quer e deseja. Então esse texto que nós acabamos de ler, de Apocalipse 4, é um texto que fala daquela questão que nós tivemos também observando ontem, para que a gente possa avançar aqui. Duas características claras da presença de Deus encontrada no monte, novamente nos expressando aqui, irmãos, de uma maneira mais clara, não estamos falando apenas de um monte físico, ainda que se você tem liberdade de querer subir um monte e lá estar diante de Deus, é melhor do que você ficar em casa. Alguém pode falar, irmão, mas subir um monte, fazer o que no monte? Bom, irmão, pode ser que seja melhor estar no monte, na presença de Deus, do que não estar fazendo absolutamente nada. Nós às vezes somos muito rápidos a criticar, mas não tocamos nem com o dedo aquilo que deveria ser tocado. E como nós falávamos, se de fato nós não temos, se estamos privados da presença de Deus, irmãos, não conhecemos o que Deus de fato está fazendo. Ele reparte aquilo que está no seu coração com seus amigos. Se nós não somos amigos, irmãos, não vamos entender o que Deus está fazendo. Então precisamos estar perto, por isso falávamos do monte da Santa Presença. Se estamos perto, provavelmente vamos ouvir, porque nós vamos seguir uma sequência agora, e você vai ver como uma coisa edifica a outra, como algo chama algo. Só que o primeiro ponto, de fato, é esse. Se nós nos encontramos no monte da Santa Presença, não temos como ouvir o que Deus tem para nos dizer, não temos como saber de fato o que está acontecendo. Nesse episódio aqui, João provavelmente está influenciado com tudo o que está acontecendo, porque ele acaba de descrever o problema das igrejas do Apocalipse. Ele acabara de falar de Laodiceia e de todos os seus problemas. E de uma forma especial o Senhor precisa falar com ele, porque os olhos dele estão colocados na terra. Então o monte também tem essa segunda característica, de tirar os nossos olhos das coisas que não são, para que elas não tomem o nosso tempo, não nos levem para os desvios e nos faça perder o tempo que é tão precioso diante de Deus. Então o primeiro aspecto de monte, como nós vimos em Ageu capítulo 1, versículo 8, como nós vimos o Senhor falando para Moisés, Moisés, sobe o monte e fica lá. Essa primeira característica é uma característica relacional, porque precisa haver relação, irmão. Deus é um Deus relacional. Ele diz que nós não participamos da essência divina, porque seríamos deuses, assim como Ele é, não podemos participar dessa essência, mas participamos da natureza, ou seja, participamos dos atributos comunicáveis, participamos daquilo que é próprio do seu comportamento. Então, o que é de fato participar? Não é relacionar? Então, estar no monte da Santa Presença de Deus é estar em relacionamento contínuo e perpétuo. Ele está apenas, irmãos, nos dando a oportunidade agora de um treinamento daquilo que vamos viver na eternidade. O que você acha que você vai fazer na eternidade? Lá não tem lugar para brigar com os irmãos e lá nem essas coisas existem mais. As doutrinas que nós tanto aqui protegemos e guardamos, né, e às vezes falamos a favor e até contrário delas, também não me parece ser mais o assunto. O final das Escrituras nos mostra apenas Deus e o seu povo e Deus. Um relacionamento que vai durar por toda a eternidade, irmãos, para nós conhecermos o Deus que nós nunca vamos conhecer completamente. Teremos uma eternidade para continuar a conhecê-lo. Isso não é relacionamento, irmão?
Então, no que estamos sendo treinados aqui? Não seria isso, irmão? Em adorá-lo? O que vamos fazer quando estivermos na eternidade, nos dias da eternidade? O que será feito? Haverá apenas Deus e o seu povo e Deus, não é? Então, esse primeiro aspecto da subida do monte, ficar lá, registrado por Moisés, é esse primeiro ponto que Deus precisa falar conosco, fixar no nosso coração. Eu quero uma vida relacional contigo. Eu sou um Deus. Você olha para a Trindade, o que você vê, irmão? Não é uma família? Aí não está o princípio da família? Aí não está o princípio de todos os relacionamentos? O que você quiser ver aí, você vê, irmão. Se um dia você tivesse a oportunidade de ouvir alguma coisa sobre isso, das relações da Trindade ser a base das relações das famílias, irmão, você fica apavorado, porque tudo aquilo que é próprio de Deus sempre vai, de alguma forma, chegar a nós como forma de mandamentos. Deus sempre vai demandar da criação aquilo que é próprio dele. Você faria o mesmo, eu também. Se você tivesse capacidade de criar alguma coisa, você criaria igual, com um caráter e com a imagem de uma outra pessoa? Não, você criaria. Alguém olha e fala, quando você olha um quadro, por exemplo, fala assim, aquilo quem fez aquilo? O especialista vai dizer, foi Picasso. E de longe ele pode falar, não, aquilo é uma cópia. Porque está as características, a impressão digital do artista está ali, sabe? Então, a impressão digital das relações da Trindade precisa ser vista nas famílias da casa de Deus. É isso que Deus faz, é nisso que Ele trabalha, e é isso que Ele produz. Ele não produz nenhuma outra coisa. Se trata de pentear o cabelo certinho, pagar as contas, isso aí as pessoas estão fazendo, é mais do que isso. É a expressão da vida trina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as relações do Deus trino, sendo visto, sendo expressado na vida dos seus filhos, amém? Então, nesse texto, nós já vemos uma característica diferente, porque aqui ele não está falando apenas para que a gente o conheça e nos relacionemos com ele, como aparece com Moisés, fica no monte, ou como Ageu, quando eles foram para edificar e foram apainelar suas casas, se perderam em algumas questões, o Senhor falou, olha, usando o profeta, falou, sobe o monte, né? Traz madeira, edifica a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Então aqui está relacionado à edificação, relacionamento para edificação. Toda vez que você, irmão, irmã, toda vez que pensarmos em edificação, seja da vida individual, seja da vida do lar, da vida familiar, da vida da igreja, você imediatamente, sabe, o nosso espírito, o nosso coração precisa se voltar para a palavra relacionamento. E não é relacionamento de uns com os outros, é o relacionamento vertical que vai governar o relacionamento horizontal. Muitos dos nossos problemas, irmãos, eles não estão exatamente aqui nessa linha, eles estão aqui. Porque se é demandado a mim amar minha esposa assim como Cristo amou a igreja, irmão, como é que eu vou fazer isso? Vocês podem me ajudar? Vocês entendem que o meu relacionamento aqui, nesse sentido, vai ter que ser muito mais real do que nesse sentido? Quando eu olho para mim mesmo, eu vejo muita irrealidade, irmãos, eu vejo muita pobreza em mim mesmo, muita incapacidade. Então, de onde vem essa capacidade? Porque se Ele demandou, Ele precisa capacitar. Essa capacidade vem do Senhor. Então, quando nós falamos em edificação, nós não podemos pensar em nenhuma outra coisa, senão relacionamento. À medida que o nosso relacionamento se intensifica com Deus, é na mesma medida que ele se intensifica com os homens. Ele vai se intensificar com a minha esposa, ele vai se intensificar com o seu marido, ele vai se intensificar nas famílias, ele vai se intensificar nas relações da casa de Deus. A casa de Deus passa a ser edificada, porque tudo começa nele, porque tudo é dele, por ele e para a glória dele. Precisa ser dele e precisa ser por meio dele. Não pode ser só dele, nunca vai ser dele para ele se não for por meio dele. Por isso que Pedro vai dizer, não é? Como nós lemos, que os sacrifícios precisam ser agradáveis, e para serem agradáveis precisam ser por meio de Jesus Cristo. Então tudo começa nele, irmãos, tudo começa nele. A nossa fraqueza não é porque nós somos fracos, na verdade é porque somos fortes.
né? E somos fortes naquilo que é natural. Sempre estamos, de alguma forma, tentando colocar as mãos como se pudéssemos, com as nossas mãos, fazer alguma coisa, e tocamos nas coisas mais sagradas, né? Colocamos as nossas impressões digitais naquilo que é mais sagrado. É no casamento. Não, mas é meu casamento. Não, irmão, não é teu casamento. Não é só teu casamento. Ele está aí para uma expressão de algo maior. Por isso que Deus te deu a sua esposa. Por isso que Ele te deu o seu marido. Não é apenas para que vocês se gostem, não. Isso é um ponto. Mas Ele vai expressar uma realidade muito maior do que você está vendo. E essa realidade, como nós voltamos no mesmo ponto, é o próprio Deus. Então, casa e dá à casa a imagem. Por que uma imagem? Porque Ele quer projetar. Não é assim uma imagem? Por que essa imagem está sendo projetada aqui? Não é? Por causa daquilo lá. Como num reto projetor fica mais fácil a gente entender, né? Você pega a folha de um determinado papel com um louvor, aí você põe lá no projetor. Ele projeta aqui. E aí você começa a entender as relações de façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nos dá um espírito para nos relacionar com Ele. E à medida que nos relacionamos com Ele, porque Deus é espírito, e se servir tem que servir em espírito, se adorar tem que adorar em espírito. Está vendo o exercício, irmão, do espírito? Que cada órgão corresponde à sua própria realidade. Você não vai adorar a Deus apenas na vida biológica ou na vida psicológica. Começa no espírito, começa na parte mais íntima de onde o Senhor está e habita. Então, na medida que me relaciono em espírito, uma imagem começa a ser projetada. Quando você começa a ver pessoas que descem do monte, elas têm características próprias no rosto delas. Por isso que Moisés precisava colocar um véu. Quando você vê pessoas que estão dentro da presença de Deus, o rosto delas não é igual ao meu, irmão. São diferentes. Às vezes elas não falam nada, você senta ao lado delas e você percebe a edificação com elas caladas. Eu às vezes preciso falar 2 horas para tentar expressar alguma coisa, tem gente que não fala absolutamente nada e está edificando, irmão. Esse é o monte da santa presença. Então é na medida que estamos em relação com Ele, na mesma medida estamos em relação uns com os outros, e o processo de edificação se faz presente. Então esse capítulo 4 que nós acabamos de ler, ele não está falando apenas desse aspecto de relacionar para edificar, mas ele está falando de um aspecto diferente, porque um é o olhar para Deus no assunto de relacionar com Ele, por amar a Ele. Um é um olhar direcional a Deus. O outro é um olhar direcional àquilo que Ele está fazendo. E é aqui que mora o grande problema da cristandade, de muitos de nós. É porque o nosso olhar sempre está relacionado ao serviço e àquilo que nós precisamos fazer para Deus, mas nem sequer conseguimos fazer para nós mesmos, não entendendo que o primeiro aspecto é que governa o segundo. Primeiro, vida relacional, vida escondida, vida no monte, para que depois, então, junto a Ele, possamos ser chamados por Ele, não é? Para aquilo que Ele tem para que façamos, para cada um de nós. E diz que o Espírito Santo colocou a cada um no corpo como Ele mesmo quis. Então tem muito trabalho, irmão, você não tenha dúvida disso. Nós estamos muito parados, tem muito trabalho a ser feito. Mas, irmão, todo esse trabalho a ser feito, ele é governado pela santa presença de Deus. Não podemos ficar apenas com demandas. Se tivermos só demandas, vai ficar muito difícil caminhar. Nós não sabemos o que fazer com elas. É um peso terrível. Mas, irmãos, o mesmo que deu as demandas é o mesmo que deu o socorro. O Espírito Santo é também o Espírito que nos socorre, para que a gente possa corresponder a Deus às demandas por Ele imposta. Por que Ele faz as demandas? Porque Ele quer que a gente seja como Ele é. Você não pode ver diferente. Você não pode ver diferente. Um déspota amassando uma criação que não consegue fazer absolutamente nada. Não, irmão. A demanda é alta porque Ele é alto. A demanda é grande porque Deus é grande. A demanda é eterna porque Ele nos fez cidadãos dos céus. Somos eternos agora também. Vamos coabitar e viver por toda a eternidade com Ele. Então esse processo já começa aqui. Mas vamos entrar no capítulo 4 e vamos seguir novamente para Êxodo, capítulo 25. Então, o que acontece no capítulo 4? A cena é de alguém que está vendo a destruição que está estabelecida na Ásia naquele período.
das igrejas do Novo Testamento, tem uma que ele louva, tem uma que não tem problema nenhum, mas a maioria tem grande problema. A última apresentada é Laodiceia, que inclusive no processo histórico parece muito começar a se apresentar agora. Mas tem algo que chama atenção, porque ele ouve uma voz, e a voz é: sobe aqui. Está vendo, irmão? O Senhor sempre vai nos chamar para a presença dele. O assunto aqui agora não é relacional. O assunto aqui é que João precisa ver como Deus vê. Isso é também uma dificuldade para nós. Nós olhamos e está tudo um caos, né, irmão? Olha lá Odisseia se levantando e já começamos a nos desesperar. E não somente em relação aos que estão de fora, mas mesmo às vezes dentro da nossa própria congregação, dentro do nosso próprio casamento e família, começamos a ver que tem coisas que parecem não ter mais jeito. Por quê, irmão? Porque os olhos estão postos na terra e não na eternidade. E as coisas não terminam na terra, irmãos. As coisas não terminam no caos, nem sequer termina na morte. A ressurreição é a vida que passa pela morte. Se quisermos viver a vida de ressurreição, irmão, teremos sim que passar pela morte. Não há outro caminho, não é verdade? Então aqui o Senhor fala para ele: sobe para cá. Ele ouve uma voz que diz que ele precisa subir, e logo ele é arrebatado em espírito, porque essa é exatamente a questão e o lugar, o órgão onde Deus dá as suas impressões. E imediatamente no momento em que ele é arrebatado em espírito, irmão, seus olhos são abertos, e aí ele vê um trono, e mais do que isso, existe alguém assentado sobre ele. O trono não está vazio. Em outras palavras, é como se o Senhor dissesse para ele: de tudo que você está vendo, de todo o caos que você está vendo, eu não estabeleci o meu propósito no caos. Depois dessas coisas, irmão, não importa o que a gente está vivendo hoje, se está um caos, não é aí que os nossos olhos devem estar. É naquilo que Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Amém? Então, se Ele é fiel para cumprir, nós devemos confiar. Então você observa que esse subir à presença dEle agora tem uma característica diferente. Ele quer que vejamos como Ele vê. Ele quer que estejamos próximos a Ele, porque toda a teologia que temos, se não estiver na presença dEle, não vai ter vida efetiva, não tem efetividade. A teologia não é algo morto, é algo vivo, irmão. A palavra que eu vos falo, disse o Senhor, são espírito, essas são as palavras, e vida. É isso que Ele nos transmite. E na presença dEle é isso que nós ganhamos, espírito e também vida, mas isso é relacional. Mas à medida que vamos nos relacionando com Ele, vamos ganhando visão. Visão de quê, irmãos? Não é a visão da terra, e se for da terra é desde o alto. Então, na medida agora que os nossos olhos, com colírio, né? Como um colírio, aquele que o Senhor colocou sobre os nossos olhos, agora a nossa visão muda e começa a estar identificada com Ele. E você consegue ver o caos, mas você consegue ver além do caos, porque agora Ele te deu os teus olhos para ver. Então você observa, se fôssemos fazer, enumerar pontos sobre aquilo que precisamos fazer, você sempre vai ver que o Senhor vai nos convidar para Ele. Ele não encheu a gente de um monte de coisa para fazer, irmãos. Ele quer que a gente esteja na presença dEle, e lá nós vamos entender o que cada coisa deve ser feita, em qual lugar, em qual tempo, né? Cada coisa deve ser feita. A verdade, por exemplo, das Escrituras, é algo que nós sabemos que tem o seu cumprimento pleno e completo, não é? Mas não no Cronos, mas no Kairos, no tempo determinado por Deus. Então a gente não conhece absolutamente nada. Deus pode te prometer algo hoje, irmã, você está vivendo achando que isso vai ser amanhã, mas pode ser que seja daqui a 20 anos. Então, somente na presença de Deus você vai ter esse discernimento, se de fato aquilo se cumpre agora, se de fato aquilo foi Deus quem falou. Por que você acha que há tanto engano, irmão? Porque há muitas trombetas, existem muitas trombetas, muitas pessoas falando, inclusive eu estou falando essa noite, vocês como bomberianos, vocês precisam examinar o que eu estou falando. E por que existe tanto engano, irmão? Não é só pela falta da palavra, mas também é pela falta da presença. Se a gente não comunga, se não há vida real, sabe, na presença do Senhor, nós não temos discernimento, irmãos. O discernimento vem pela palavra, mas a palavra não está dissociada do Espírito, porque o discernimento é a própria palavra. Então, imagina se você recebe a palavra e agora vem algo que não é próprio da palavra. Então, como é que você consegue enxergar isso? Qual é o seu discernimento? Porque aquilo que está plantado na relação da sua consciência com o que você compreendeu da palavra, não é? Ela está
no seu espírito e você consegue observar. Não, isso não é a verdade de Deus, porque a verdade de Deus aqui em você mostra para você que aquilo é mentira. Mas essa palavra que você não recebeu somente a palavra, você recebeu o espírito da palavra. Então, não é uma coisa técnica apenas, entende? É uma vida. O que Deus nos repartiu, o seu Pai, foi a vida do seu filho. E Ele não vai querer uma coisa mecânica, irmãos, em troca. Ele não quer uma Emília, não quer uma boneca de pano. Ele quer uma noiva para se casar com seu filho. Então, nós estamos falando de realidades espirituais profundas aqui, quando nós falamos dessas questões relacionadas ao Deus, das questões mais essenciais. Depois podemos entrar nas questões, menos elementares, não menos importantes, menos elementares, porque existe uma hierarquia de valores na palavra de Deus. Não, irmão, tudo é igual, irmão, todos somos iguais, somos iguais em filiação, irmão, não tem nada igual. À medida que você vai conhecendo a Deus, você vai ver que é um Deus que ama a diversidade. Dizia o irmão, não sendo palavras canônicas, mas dizia o irmão Lewis dizia que nós vamos ter muita surpresa na eternidade. Parece que não vão ter somente homens por lá. Para a expressão do nosso irmão, Mas realmente Deus é um Deus que você olha para o irmão que está do seu lado, para a sua esposa, para o seu filho, mesmo com herança genética, ele parece um pouquinho com você, mas tem personalidade própria, tem características diferentes. Você tem 2 filhos, um é de um jeito, outro é de outro, totalmente diferente. Deus ama, irmãos, não é a adversidade, não a diversidade. Deus é assim. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos rapidamente, esse rapidamente costuma demorar alguns minutos. Vamos no capítulo 25 de Êxodo para voltarmos nesse ponto daquilo que nós começamos ontem. Capítulo 25. Preparei uma sinopse aqui, impossível segui-la, que eu faço só para tentar enganar a mim mesmo em relação ao tempo, porque eu falo, não, eu preciso seguir aqui para poder chegar 1 hora certinho e falar para os irmãos, irmão, vamos orar. Mas daqui a pouco eu fecho esse negócio e passo direto. No mesmo momento também que eu não quero cansar meus irmãos, apenas transmitir o desejo que está no nosso coração. Então entramos no capítulo 24, já falamos do capítulo 24 ontem, e hoje entramos no capítulo 25, e aqui nós estabelecemos um segundo princípio. Fica claro para nós que o primeiro princípio para a edificação da casa, lembra disso de ontem? Deus nos chamou para edificar com Ele uma casa, não é? Lembre-se disso, a casa entra em João capítulo 1, quando o Senhor tabernacula entre nós, quando Ele faz esse movimento para baixo. Agora, daqui para frente, é essa casa sendo formada em nós pelo Espírito, e não somente formada em nós, mas também nos formando como sacerdotes nessa casa para oferecer sacrifício, porque depende de você e de mim que para essa casa ser edificada. Dá para entender isso? Não põe apenas essa responsabilidade em Deus, porque soberanamente Ele decidiu que nós trabalhássemos com Ele nisso. Quando você olha a casa e está muito longe de estar pronta, é porque de alguma forma nós deixamos a nossa responsabilidade, a cristandade de uma forma geral. E as pessoas às vezes se envolvem com tantas outras coisas, e aquilo que de fato deveria governar o nosso coração fica de lado. Não é? Aquilo que é propósito mesmo eterno de Deus, como Paulo fala em Efésios capítulo 3, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Você acha que um propósito eterno vai mudar, irmão? Como muitas vezes a gente ouve, não, Deus muda, irmão, Deus mexe os céus e a terra em nosso favor. Não, irmão, Deus muda a gente, porque o propósito dele é eterno, e Deus é imutável, e o propósito que o acompanha é imutável também. Ou você acha que Deus muda toda hora? Não, irmão, somos nós que somos sendo tocados, e essa casa somos nós, e os sacerdócios somos nós, e os sacrifícios são oferecidos por nós, e a casa é edificada à medida que o sacerdócio funciona, e o sacerdócio, para funcionar, tem que ter consciência de que ele é o sacerdócio. Então, você pode fazer um curso de direito e não ser advogado. Você, quando nasceu de novo, foi pelo sangue que Ele constituiu o sacerdote. Você já nasceu sacerdote na casa. Isso não quer dizer que você e eu estejamos sacerdotando, mas se nós não estamos sacerdotando, obviamente a casa, pelo menos da parte que cabe a mim e a você, não está sendo efetivamente construída. Entende? Do que estamos falando de construção da casa, é edificar com Deus uma casa. Desde Betel, o Senhor vem falando de casa, de casa, de casa.
Por que isso? Porque Ele quer essa manifestação por meio desse organismo. A manifestação de Cristo e do seu Espírito vem por meio da casa. Então Ele tem que encher a casa, lembra? Como um copo que você tem ele até pela metade d'água. Ainda não é suficiente, tem que continuar enchendo até transbordar. É quando transborda, irmão, o assunto, é que começa a chegar como um cheiro agradável, não é? É quando transborda a vida de Cristo em nós, não é? Que as pessoas perdidas começam a ser salvas. É quando transborda que o testemunho daquele que habita na luz impenetrável começa a aparecer na sua e na minha vida, na vida das nossas famílias e da nossa congregação. É quando transborda. Não é quando nos enchemos de muitos assuntos, irmãos. Vão só nos pesar e o diabo vai nos acusar. Nossa, você sabe tanto, né? E não sai dessa vida. Olha lá teu irmão lá, ó, que não sabe absolutamente nada. Olha lá, dá mais fruto que você. E aí você vai desanimando, sabe? É o diabo, irmão, que está falando. Você tem que repreender. Ele fala, não, Senhor, eu preciso de Ti. Há muitas demandas, o Senhor já me mostrou, meus olhos foram abertos. Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda. E aí esse é o assunto do subir o monte e se manter na presença. Ficar aí, irmão, como morto aí, cair aí, sabe? Nos braços do Pai. Não é chegar lá no capítulo 5, a mulher tem que ser assim, o marido tem que ser assim. Irmão, eu também concordo que tem que ser. O problema é a capacidade de ser. A gente tem que ser bem sincero aqui. Eu concordo, irmão, as escrituras são as escrituras sagradas, como eu vou discordar? O assunto é, onde está a capacidade para aquilo lá? A capacidade está no início, irmão, está no capítulo 1. Tudo está no início, irmão. É onde tudo começa, é na presença de Deus. E quando você abre o capítulo 1, você está nas regiões celestiais, assentado com Cristo. É lá que a gente tem que estar. O negócio é que a gente desce de lá das regiões celestiais e dá um pulo lá no capítulo 5, que quer amar a mulher como Cristo amou a igreja. Estou desconfiado que nem uma flor você vai dar para ela, irmão. A nossa capacidade é terrível, irmão. A gente consegue muitas desculpas, né? A gente vai dar um monte de desculpa, mas flor esquece. E o assunto não é flor. O texto fala que temos que dar a vida como Cristo deu à igreja, e ele fala no texto original, deu o seu lado por ela. Deu o seu lado por ela. Assim como Eva saiu desse lado, assim também a igreja saiu daquela lança, né, que entrou, que perfurou, né, o líquido pericárdio lá em torno do coração, né, que veio o sangue e a água. Sangue para apagar tudo que era negativo e a água para introduzir o novo. E aí nos tornamos a igreja, a casa de Deus. E aí o Senhor colocou esse padrão pequeno para a gente, viu, Isa? Amá-las como Cristo. Não diz que tem que gostar delas, não, tem que amá-las. Meu pai, hoje eu estou, né, irmão, assim, poxa, minha esposa deve falar, poxa, eu te conheço, hein? Mas, irmão, como é que a gente vai atender essa demanda se o Senhor não nos socorrer? Entende, irmão, o que eu estou falando? Meus irmãos me entendem? Vocês acham que somos capazes de fazer isso? Mas o Senhor é capaz em nós, e por isso Ele nos chama para a presença dEle. E na medida que estamos com Ele, somos fortalecidos, somos corroborados, como Paulo, que está de joelho no capítulo 3 de Efésios. Poucas vezes você viu aquele irmão de joelho, mas nesse assunto ele está de joelho. O assunto é o mistério de Cristo, irmãos, e ele está de joelho para que os irmãos fossem fortalecidos segundo as riquezas da glória. É segundo aquilo que Ele mesmo fez, toda a sua obra, todo o seu evangelho, a sua pessoa, os seus ensinamentos, irmão, toda essa riqueza, segundo as riquezas da sua glória, que vocês sejam, que eles sejam fortalecidos, corroborados no homem interior, porque Paulo sabe que se não tiver fortalecimento do homem interior, não há capacidade para cumprir ou para atender nenhuma demanda. Então chegamos num ponto que parece uma encruzilhada, né, irmãos? Por um lado há uma alta demanda, por outro lado não há como cumprir essa demanda, exceto de uma forma: se os nossos corações e olhos forem ganhos para ver, perceber e entender que se não cultivarmos a presença de Deus, nós não edificamos, nós não avançamos, nós não somos vestidos.
temos uma boa teologia, sabemos isso e sabemos aquilo, mas nada muda, nem na nossa vida e nem da vida daqueles que nos tocam. Porque para ser edificado, precisa tocar aquele que edifica. Ele falou: eu edificarei a minha igreja. Então, no que falamos e ouvimos, se não somos tocados, não estamos sendo edificados. Mas quando tocamos, como estávamos lembrando hoje daquela mulher do fluxo de sangue, tocou de uma maneira especial. Ela não foi à reunião, irmão, da igreja. Não. Ela não foi fazer o estudo bíblico diário apenas superficialmente. Não. Ela tocou, irmão, em alguém que dele saiu virtude e a curou dos seus problemas. E o Senhor logo sabe que dele foi tocado de forma diferente. Mas como, irmão? E os discípulos falam: mas nós estamos no meio de uma multidão, como é que alguém não vai te tocar? Dá para entender isso, irmão? Dá para entender essa metáfora? Às vezes estamos no meio de uma multidão, irmão, e não conseguimos tocar. E se não toca, não fica curado. Se não toca, não é edificado. Se não toca, não tem resposta, porque não é o pregador que vai te dar essa resposta, nem o pastor, nem o apóstolo, ninguém, irmão. Só o Senhor, irmão. Só o teu Senhor. Só o teu Senhor, irmão, pode te dar a resposta daquilo que você precisa. E se você precisa ser edificado, precisa ser Ele. Se você precisa saber algo dele, é Ele quem vai ter que te falar. Ele pode usar alguém. Na instrumentalidade de alguém, Ele pode falar algo específico com você, irmão. Mas, entretanto, porém, se Ele não é a fonte, pouco importa quem falou, irmão. Muito pelo contrário. Todos nós deveríamos ficar calados se Deus não falou absolutamente nada. Sabe quando vamos pedir conselho? É uma coisa importante para a nossa vida pedir conselho a alguém. Quando alguém vai te pedir conselho, irmão, você precisa ir para o joelho. Você precisa ir para a presença de Deus, irmão. Porque se você falar alguma coisa que não foi Deus que falou, você pode desvirtuar, você pode tirar essa pessoa do caminho. Não é? Você pode levar uma família à ruína, com a sua, com a minha inteligência, com a minha capacidade. Porque nós estamos lutando contra um querubim, irmão. E com a terça parte do céu que caiu com ele. Tem estratégias que você não imagina, irmão. Não imagina. Sabe? E aí ele arma todas as ciladas e nós vamos colocar o pé, porque nós conhecemos, nós sabemos como as coisas funcionam, né? E aí nós apelamos aquilo que é próprio de nós e deixamos o nosso Deus de lado, aquele que é a fonte, de onde vem toda a edificação, de onde vem toda a orientação, e damos a nossa opinião, e depois as pessoas sofrem por causa de nós. Mas queira a Deus, irmãos, que isso seja uma coisa diferente na nossa experiência, que possamos de fato, quando as pessoas nos tocarem o Senhor. Quando as pessoas nos tocarem, irmão, elas tocarem o Senhor. Isso é muito precioso, irmão. Quando alguém tocar você, tocar o Senhor. Isso é muito precioso. Mas para que isso aconteça, nossa vida precisa estar escondida. Senão vão tocar o nosso cérebro, vão tocar a nossa capacidade intelectual. Não é? Olha, isso aqui é pós-doutorado e tal. Tá bom, irmão, isso para a terra está uma benção. Sabe? Mas para os céus não. Para os céus quem edifica é o Filho de Deus, por meio do Espírito e da sua santa palavra. Bendito seja o seu nome. Então o capítulo 25, ele já começa no versículo 1 dizendo: então, acompanham comigo por favor, Êxodo capítulo 25, versículo 1 diz: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Então aqui nós começamos com o segundo princípio que é observado na edificação da casa de Deus. O primeiro grande princípio é estarmos com Ele, porque Ele é a fonte de onde tudo flui e onde tudo começa. Irmão, eu quero levar a cruz. Você não vai conseguir carregar a cruz sem Ele, irmão. Irmão, tem que levar a cruz, tá bom. Hoje a cruz não é um assunto mais do Evangelho, não se pode mais falar sobre isso, né? Não no Evangelho de uma forma subsidiária, mas o Evangelho na sua essência, a cruz ela tem um lugar central. Mas mesmo assim, a graça sempre vem primeiro, irmãos. O Senhor sempre, em tudo, se Ele vai dizer: olha, Roger, você precisa tomar a cruz nessa situação, Senhor, me ajude. Novamente o monte da presença. Então se percebo que eu preciso renunciar naquilo, irmão, o Senhor está ali nos ajudando, Ele está sempre aí para nos ajudar, irmão. Não pensa que você, quando coloca a mão no seu bolso, irmão, para tirar
uma generosidade a fim de abençoar alguém, irmão. Não pensa que isso nasce na carne, irmão. O que nasce na carne, irmão, não faz isso, né? Fica como aqueles escorpiões, como o Gerson gosta de dizer, né? Aqueles escorpiões que ficam no bolso, as pessoas não enfiam a mão no bolso, ninguém faz isso, irmão. É a graça que nos faz, que nos leva a isso. Lembra que eu falei? Senão você fica com as demandas, você precisa ser generoso, mas naturalmente você não é. Mas na presença de Deus, irmão, você vai lidar com o generoso e Ele vai te exercitar nessa prática, não é? Você vê que os apóstolos, quando eles começam e perseveravam, proscarterontes, se mantinham assiduamente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e ele vai seguindo, e muitas almas havia temor, e muitos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, não é? E vendiam suas propriedades, distribuíam, etc. Irmão, quem está vendendo propriedade aqui? Esses mesmos que estão perseverando na doutrina apostólica, que é a palavra e o Espírito. Então, novamente, é o monte da presença de Deus, porque quando há entre nós a palavra e o Espírito, quando não somente do pregador, mas da congregação, porque Deus não chamou o pregador para fazer casa, é a congregação que trabalha junto para produzir a casa para Ele, nele e para Ele. Entende, irmãos? Então, quando nós perseveramos, porque os apóstolos falaram isso, quando surgiu alguns problemas em Atos 6, que eles fazem a instituição do diácono, essa é a orientação que acontece lá. Ele falava: vocês escolhem entre vocês mesmos, né? Quantos irmãos? Quem lembra? 6 ou 7? 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, não é isso? Para que a gente possa colocar sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos o quê? Na oração monte da presença de Deus e no ministério da palavra. Toda hora você vai ver esse princípio. Então, por que aquela comunidade estava colocando a mão nos seus bolsos, e não só nos seus bolsos, vendendo as suas próprias propriedades? Hoje as pessoas estão pedindo coisas às pessoas, nós não podemos pedir nada a ninguém, irmãos. Precisa ser a graça mesma de Deus. Claro que o ensinamento bíblico deve ser dado, mas a graça deve ser tocada. Você não pode dar a Deus algo que você está chateado em dar, irmão. Nem eu, nenhum de nós podemos fazer isso. É um sacrifício. Se é um sacrifício, precisa chegar como um cheiro suave às suas narinas. Como vai chegar suave às suas narinas se estamos dando de forma desagradável? Então tudo começa na presença. Toda hora a gente vai voltar nesse ponto, irmão. E isso os apóstolos descobriram. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós vamos estar no monte, ao mesmo tempo que vamos estar na palavra. Amém? Assim também deve ser conosco. Então ele usa o termo aqui, a palavra é uma letra, é a letra Val no hebraico, que em algumas traduções não vai aparecer, não a letra Val, que é do hebraico, mas ela aparece no original. E essa letra Val é traduzida como então. Em algumas traduções tem, outras traduções não vão aparecer, mas não aparece no original. E isso tem muito sentido. Por que então? Porque Deus começa a falar com Moisés a partir de agora. Porque primeiro Moisés teve que estar na sua presença. E então, mas esse então tem outros bemóis para os músicos aqui que conhecem bem o que é isso. E isso está muito relacionado à vida de Moisés. Ele com 40 anos, um déspota, né? Um conhecedor profundo do Egito. Bom, quem sabe agora esse é o libertador, né? Porque ele conhece tanto. Esses Deus está colocando um pouco mais para distante, irmão, porque o risco deles destruírem a obra de Deus é imensa. Porque apoiam-se na sua própria inteligência, se estribam no seu próprio conhecimento e querem fazer aplicabilidade de coisas que não cabem. Na casa de Deus só cabe aquilo que é próprio de Deus. E se você é muito inteligente, eu e você precisamos passar pelo fogo. E se sobrar uma cinza lá e Deus quiser usar aquela cinza, então amém, vai ser usado. Fora isso, a inteligência, com a falta dela, tem a capacidade de destruir. Ela não edifica, irmão, ela destrói. Por incrível que pareça, Deus já tem os seus próprios materiais, irmão, para a sua casa. Ele não precisa dos nossos. Muito pelo contrário, o motivo de sermos crucificados com Cristo na cruz foi para que o homem velho fosse crucificado, foi para que ele perdesse toda a capacidade de produção de coisas naturais,
para que vivêssemos para Deus, dando a Ele aquilo que a Ele é devido. E Ele mesmo estabelece esses materiais. Então, quando você olha a vida de Moisés, ele tem 40 anos de um homem sábio no Antigo Egito. Porém, quando ele tem alguma percepção que deve, isso, irmão, eu vou falando porque vocês entendem o texto, vocês lembram. Mas quando ele vai fazer, quando vocês lembram no texto do capítulo 7 de Atos, né, em versículo 23, me parece, a partir daí, quando ele desce para ver os seus irmãos. Ele está lá, né, naquela condição dele, e ele desce para ver os seus irmãos, e ele vê uma injustiça, e ele mata um egípcio. E parece que pelo texto, provavelmente ele tem alguma ideia de que ele é uma espécie de libertador, irmão, como muitas pessoas fazem. Irmão, tenho faculdade, eu fiz engenharia de, sei lá de que eu fiz administração, então já posso ser um presbítero na casa de Deus, eu fiz administração. Eu fiz economia, irmão, tem um diácono melhor do que eu aqui? Entende? As coisas que nós introduzimos. Assim Moisés está se vendo cheio de capacidade e ele se aproxima. E quando se aproxima, aí já está a morte. Aí já matou um em detrimento de outro. E ele parece que em algum momento seu coração foi envaidecido para pensar que de alguma forma ele seria o novo libertador do povo de Israel. E aí acontece aquilo que vocês sabem, num tempo depois seguinte, ele vê uma nova discussão, ele tenta chegar perto e ele é acusado daquilo que ele fizera, parece que ficou em oculto, e ele temeu e fugiu, foi para Midian. E lá no deserto vocês sabem o resto da história. E qual é a história? A história é que ele tinha 40 anos e Deus falou, mais 40, Moisés, que eu não quero um déspota, eu não quero um inteligente, eu quero um quebrantado, eu quero um que conheça o meu caminho, eu quero um que tenha olhos abertos, que saiba o que eu estou fazendo, para poder dispor o seu coração naquilo que eu estou fazendo, não é? Então ele passa a cuidar de quê? De gado, de ovelhas, porque era nisso que esse era o assunto. E agora, né, irmão, já vão 80 anos, enfado e cansaço. Bom, agora está na hora, né, de passar o bastão. Não, irmão, agora que começou o negócio. Não vai passar bastão nenhum, Moisés, é agora. E quando chega na hora do agora, você fala, não, agora não quero mais não. Manda fulano, minha voz é pesada, aí começa. Você vê que é um retrato exatamente daquilo que a gente vive, irmão. Então a nossa capacidade, a gente acha que é capaz de fazer. Bom, já sei como fazer. Não, irmão, não sabe. Não sabe como convém. Nós não sabemos. Então, qual é a maneira de Deus tratar com isso? Então, para que Deus vá seguir os textos subsequentes, precisa ter um então na nossa vida. E isso fala da cruz. Isso fala da ação das circunstâncias moldadoras do Espírito Santo, para nos quebrantar, irmãos. Primeiro está na sua presença, e estando na sua presença, quebrantados. Na sua presença somos aquebrantados, e na medida que somos aquebrantados, irmãos, nessa mesma medida, agora Deus vai poder começar a confiar algumas coisas. Ele não pode confiar nada a pessoas que não sejam quebrantadas. Ele não pode confiar nada a pessoas que são inteligentes, pessoas que têm seu próprio modelo, a sua própria forma de fazer as coisas. Eu tenho meu próprio pensamento. Aqui em casa quem manda sou eu, aqui as diretrizes daqui da família sou eu que dito as normas e as regras. Esquecendo que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça de todo varão. Existe uma hierarquia de valores estabelecida pelo próprio Deus. E aí, quando a gente entra com esses assuntos, irmão, nós só destruímos. Então, entre o processo da cruz, nós podemos ver, por exemplo, alguns exemplos, mas um pelo menos, em Mateus 16, quando Pedro recebe uma revelação maravilhosa, não é, irmão? E no momento seguinte, irmão, o que aconteceu com Pedro? Porque o pai acabara de soprar para Pedro quem era o filho. Nós falávamos sobre isso ontem, não é? E de repente Pedro usa uma palavra, que é a palavra que depois ao inglês é traduzido por impeachment, né? Ele tenta impedir o Senhor. E o Senhor fala para ele, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. E novamente uma palavra importante aparece nesse contexto do grego. Escândalos. É uma armadilha. É uma armadilha de pegar animais. Então, o que o Senhor está querendo dizer quando Ele aplica essa palavra? Porque a vontade de Deus é que o Senhor passe pela cruz, que Ele morra e ressuscite ao terceiro dia. Ou seja, o que está conectado, quando Ele fala que vai a Jerusalém e Ele vai enfrentar toda essa situação, irmão, o texto fala que Ele começa a repreender o Senhor. Ou seja, você observa que às vezes a gente tem uma linda e uma bela visão, irmão.
Ele acabara de receber uma preciosa revelação, mas no momento seguinte, o que ele faz? Ele começa a repreender o Senhor. Por que ele repreende o Senhor? Porque ele está vendo que a vontade de Deus está conectada a Jerusalém, irmão, e não tem boas coisas esperando por ele lá. E também realmente não tinha, porque segundo a história foi crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, se o meu Senhor vai ser crucificado lá, você imagina eu que sigo ele. Então, de alguma forma, começa a aparecer esse evangelho das coisas boas, sabe? Entre aspas. O evangelho que a cruz é retirada, o evangelho que o sofrimento não existe, o evangelho que a renúncia é renunciar à renúncia. Sabe, irmão? E aí, quando esse evangelho penetra a nossa realidade, novamente está estagnado o propósito e a obra de Deus entre nós. Irmãos, não temos dúvida disso. Se nós estamos no processo de edificação da casa de Deus, irmão, muitos processos de sofrimento nós vamos passar. Os irmãos me perdoem falar isso, irmão, mas é a mais pura verdade. Nós estamos em guerra de naturezas, em guerras perpétuas de natureza. A nossa natureza quer outra coisa, irmão, e Deus não quer nos perder, e nós não queremos ceder. Então imagina que guerra é isso. Lembra de Jacó e aquele anjo? É por aí, irmão. Então o Senhor estabelece um segundo princípio quando ele fala, então disse o Senhor. Esse então é um espaço, é um tempo de aprendizado no quebrantamento. Quando Pedro fala, ele tenta impedir o Senhor, para trás de mim, porque você me serve de escândalo, ou seja, você é um tropeço na minha vida para que eu atinja um objetivo. E muitas vezes, irmãos, a cruz é assim para nós. Deus coloca, o Espírito Santo trabalha esse aspecto da cruz para que você e eu não atinjamos objetivos naturais. A cruz é isso, é nos fazer cair, é pisar em armadilha para não ir avante, porque Ele não quer nos perder. A cruz é uma bênção, irmãos. A cruz é um instrumento usado pelo Espírito Santo para que Ele não nos perca. Ele não quer nos perder de vista, irmão. Então estabelece escândalos ao nosso redor. A vida, aquilo que Ele projetou e desejou para você está aqui. De alguma forma você vai por aqui. Escândalos. Pá! Cai, quebra a cara. Mas aí volta. Aí daqui a pouco vai para lá. Não, mas é aqui. Aí vai escândalos novamente. Pá! E assim a gente vai, Senhor, não vou ficar insistindo com isso não, porque não é possível. 3 vezes, né? Então eu vou cortar caminho, porque nessas 3 quedas aqui, eu já perdi muito tempo. Os irmãos já vão lá na frente. Então eu vou cortar por aqui. Não vai cortar não, você vai começar de onde você caiu. Levanta, lembra-te de onde caíste, né? E começa todo o processo novamente. Vocês já viram, não sei se vocês já tiveram oportunidade, os mais velhos, que os irmãos que se afastam do rebanho, da comunhão, e ficam um bom tempo longe, quando eles voltam, você vai observar que ele voltou no mesmo ponto quando ele saiu. Ele não volta junto, porque existe um processo de edificação que está se dando, ainda que vocês não vejam. A gente pode não estar vendo, mas ele está acontecendo. E quando passam 10 anos, aquele irmão novamente, por algum motivo, ele é reintegrado naquela comunhão. Ele saiu e de alguma forma 10 anos depois ele voltou, e você vai observar com os teus olhos que ele está 10 anos atrasado naquela caminhada. Aqueles 10 anos ele não vai cortar a etapa, ele vai começar tudo novamente. Escândalos. O processo de edificação da casa de Deus, além da primeira característica de estar com Deus no monte, é saber que Deus vai colocar muitos escândalos, muitas armadilhas, metaforicamente falando, para que a gente caia das nossas próprias vontades, seja derrubado dos nossos próprios desejos. E por que isso? Porque Ele não gosta da gente? Não, irmão, porque Ele não quer nos ver em caminhos que Ele não projetou para nós. Ele tem o seu próprio caminho para nós. Então, toda vez que tentarmos buscar outro caminho, irmão, nós somos filhos, Ele não vai nos perder. Então, Ele nos faz voltar para esse lugar de centralidade, a fim de que a gente possa retornar ao caminho. Essa é a bondade de Deus para nós. Amém? A cruz, então, é esse aspecto tão abençoador. Quando Ele manda negar a mim, aquele que quiser vir após mim, você vê que a cruz e a presença do monte, elas estão interligadas. Aquele que quiser vir após mim, esse é o monte, tome a sua cruz, a sua cruz. Até quando? Até segunda-feira, né, irmão? Todos os dias, o escândalos, todos os dias.
Porque todos os dias, irmão, de alguma forma, nós somos aqueles que de alguma forma desagradamos o Senhor, seja nos nossos pensamentos, nos nossos caminhos, nos nossos projetos sem Ele, nas nossas ganâncias de querer ganhar isso ou de fazer aquilo, de projetar aquilo outro. Nós não queremos saber de casa. Domingo a gente vê esse assunto, domingo às 7 no culto. Não, irmão, não é o culto das 7, né? É o cultuar da adoração. Não é apenas das palavras que elogiam o seu nome, do louvor. A adoração é uma posição diante de Deus. É mais do que verbalizar palavras. É andar na presença do Rei. É nisso que Ele nos chamou, para isso Ele nos chamou. Então, o monte e a cruz estão interligados. Deus vai dar grandes e imensas pedras para Moisés, mas antes dessas responsabilidades, Ele vai nos dizer que nós precisamos dar a primeira responsabilidade de estar com Ele e dispostos a pagar o preço para andar com Ele. Essa é a cruz. Amém? Então vamos entendendo a palavra do Senhor que diz que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Não, eu quero estar no monte, mas irmão, há tanta restrição. O monte é uma vida de santidade e já começa a restrição. Eu já quero andar para lá, já não vai andar mais, porque o monte é um lugar de restrição. Nós vamos andar como Deus quer que andemos, nós vamos andar segundo o Espírito, nós vamos servir segundo o Espírito, nós vamos adorar segundo o Espírito. Amém? Amém, meus irmãos? Seguimos então, diz aqui, então falou o Senhor a Moisés dizendo, essa é a terceira palavra que aparece aqui, muito importante. Falou o Senhor a Moisés. O que nos traz, por que nos traz tanta importância essa palavra? Porque no monte é Deus falando com Moisés. Mas aqui no capítulo 25, Deus falando com Moisés. No capítulo 35 é Moisés falando com o povo. Quando você vai ao capítulo 35, irmão, você fica assustado. O tamanho da fidelidade, da transmissão da palavra de que Deus falara a Moisés. Então esse é mais um aspecto, ainda antes, essa questão do falar divino, para não passar aqui muito rapidamente. Deus falou a Moisés. Então vamos nos reportar, vamos procurar visualizar essa cena. Monte da sua presença, estamos aí, chegamos ao fim de nós mesmos, porque ele diz que depois de 6 dias, após 6 dias, a nuvem cobriu. Ou seja, o 6 é o número do homem. Moisés teve que chegar ao fim de si mesmo. Aí está a presença da cruz, não é? Então disse o Senhor. Então agora o Senhor fala. Observa que o Senhor fala no monte da sua santidade. Irmão, fala para mim, por favor. Será que nós precisamos ouvir alguma coisa específica que Deus precisa nos falar? Sim ou não? Irmão, como nós precisamos ouvir? Existem 2 níveis de falar que nós podemos observar aqui. O primeiro nível de falar está relacionado ao propósito, aquilo que Ele precisa nos falar, porque a igreja é edificada no falar de Deus, e Deus fala aquilo que é próprio do seu Filho, porque vocês lembram, Ele está edificando uma imagem, que é a imagem do seu Filho, para uma glória, que é a glória do Filho. Então o que você acha que Ele vai nos falar, irmão? Não vai ser acerca do Filho, sim ou não? Não vai ser o Evangelho de Deus que Ele vai nos falar? A igreja precisa ser, não é? Ela precisa ser como um cofre, irmãos, que recebe todo aquele ouro. A igreja precisa ser depositária de um depósito. A igreja não é para ouvir qualquer coisa, irmão. A igreja não é para ouvir qualquer palavra. A igreja precisa ouvir as palavras de Deus. Então, no monte da Santa Presença é onde tudo começa. No monte da Santa Presença é onde nós entendemos que não podemos já trilhar os nossos próprios caminhos, porque há uma cruz a carregar. Mas também no monte da Santa Presença é onde Deus libera a sua palavra para nós. Não só a palavra do Evangelho no sentido mais geral, mas palavras específicas. Quantos de nós precisamos de ouvir, irmãos, e não conseguimos ouvir? E por que não conseguimos ouvir? Por causa dessa questão, da falta do monte e da presença. Então agora Deus vai falar com Moisés, né? Então, irmãos, olha, acompanha comigo, por favor. Em Deuteronômio 6,4, você tem o Shema.
ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um. Havia um testemunho que precisava ser dado no Antigo Testamento. E esse testemunho que precisava ser dado era da unidade essencial de Deus. Deus é um, Israel. Povos pagãos, né? Muita gente acreditando em muitos deuses, precisava se dar um testemunho naquela época. E Israel, ouve Israel, ouve Israel. Irmão, ouvir a palavra de Deus sempre tem a ver com os seus propósitos. Deus não fala qualquer coisa, Ele fala sempre aquilo que é necessário para o seu povo ouvir em determinadas épocas e estações. Então, no período de Israel, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um. Esse era o testemunho que Israel precisava dar a todas aquelas nações perdidas, pagãs. Quando chega no Novo Testamento, você abre as páginas do Novo Testamento e nos escritos de Paulo, por exemplo, você já começa a ouvir novamente. Só que agora é a igreja que está ouvindo, quando ele começa a falar do mistério de Cristo no capítulo 3, né? E ele fala: a mim, o menor dos santos, me foi dada a graça de anunciar. Olha aí, irmão, de anunciar por meio do Evangelho, diz a minha tradução, o Evangelho das insondáveis riquezas do Cristo, por meio do Evangelho, porque o Evangelho é a ferramenta, irmãos, que nos edifica da maneira correta. Por isso que a igreja não pode ouvir outras coisas, ela precisa ouvir o Evangelho, ela é depositária do Evangelho, ela só pode receber o Evangelho, porque senão o Evangelho não é formado nela. E é isso que Paulo está falando no capítulo 3, né? Para que pelo Evangelho, né, a mim, o menor dos santos, me foi dada a graça de anunciar por meio do Evangelho as riquezas insondáveis, incompreensíveis. Irmão, está cantando piada, hoje estão contando piada no púlpito, irmão. Onde é que vai parar isso, meu Deus? A igreja, para ouvir o Evangelho, é depositária, irmão, de um depósito preciosíssimo. E o que Paulo está falando é algo que já foi depositado, só que ela não tem consciência do que foi dado a ela. Então ele fala, como escrevi há pouco, antes no contexto, né, com letras garrafais, com letras grandes, para que vocês possam ver a minha compreensão do mistério do Evangelho. Deus revelou esse homem para que pudesse usar esse homem como uma ferramenta para falar para a igreja o que a igreja recebeu e quais são as suas responsabilidades. Aí fala, para que agora, pela igreja, as muitas formas do mistério de Cristo. Que muitas formas são essas? Essas riquezas que vocês têm. Mas se vocês não sabem que tem, como eu preciso ir para o Rio de Janeiro, eu não tenho uma passagem de volta, estou com 10 mil reais no bolso, e você fala para mim, irmão, você não vai voltar para o Rio? Eu falo, não, irmão, não tenho dinheiro. Você está com 10 mil no bolso, mas não sabe que tem. Então a gente vive um evangelho que a gente chama de evangelho, mas é algo pobre, quando o evangelho é algo extremamente rico. É o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê, do evangelho. Então você vê que há um ouvir no Antigo Testamento para um testemunho específico e há um ouvir no Novo Testamento para um testemunho específico. Lá é a unidade essencial de Deus. Deus é um só. Agora esse Deus que é um só manifesta o seu Filho para demonstrar o seu caráter e a sua glória. É disso que ele está falando. Que agora, à medida que nós conhecemos tudo isso, não é? Todo esse poder que há no Evangelho, todo esse poder que nos foi dado, toda essa vida e virtude, pudesse agora, para que pela igreja, olha a casa aí, a igreja, as muitas formas da sabedoria de Cristo pudessem ser expressadas, vistas, não apenas em São Pedro da Aldeia ou em Joinville, mas de principados e potestades nos céus. Irmão, você já parou para pensar nisso? Que tem um monte de gente olhando para você? Gente que não tem carne, porque pessoa não é só pessoa que tem, pessoa é uma hipóstase racional, né? É uma subsistência que raciocina, e não são só os seres humanos que têm essa característica. Principados e potestades estão assim olhando, irmãos, para a gente. Somos como peixes em aquário. E o que eles querem ver? Será que é o Felipe tocando uma boa guitarra, fazendo um bom solo de guitarra? Tá bom, o Felipe pode fazer um bom solo de guitarra, nós gostamos disso, mas não é solo de guitarra deles. O que eles querem ver? Eles querem ver na vida do Felipe, do Roger, do João, do Marcelo, eles querem ver esse Cristo com essas características que eles nunca viram. Deus está mostrando, Deus está exibindo o seu Filho, não agora nas ruas
de Jericó, né, o Cristo que andou naquelas terras naquela época para cumprir um propósito específico, ele agora começa a se manifestar na igreja para deixar assombrados os principados e potestades. Deus escolheu essa casa para enchê-la, para que haja testemunho a partir dela, não somente aos homens da nossa geração, mas a principados e potestades no céu. Eu tenho um entendimento que tem coisas que eles não sabem ainda. Como os anjos aprendem com a igreja, lembra disso? Esses principados e potestades, por exemplo, parece que não sabem. Tem certas coisas que Deus vai revelar em Cristo apenas através da vida da igreja. Irmão, será ser um Roger esperto que vai mostrar principados e potestades o que é, o que não é? Não. É o Filho de Deus, irmãos, edificado. Essa é a imagem edificada em nós. E na medida que essa luz brilha, irmãos, esse testemunho é dado. E impressiona principados e potestades. Não só Joinville, principados e potestades no céu. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Propósito eterno. Deus não vai mudar isso. Vai nos mudar para isso. Não mudar isso para nós. Não há um propósito menor. Não podemos ficar com um propósito menor. O que pode parecer para você nada prático, pelo menos então creia como uma forma conceitual. É isso que Deus faz, irmão. Depois ele vai te mostrar a praticidade, porque a gente gosta de ser muito prático, né? Como a gente gosta de ser prático, eu não sei o que a gente consegue fazer de forma prática, mas a gente gosta de ser prático. Mas o próprio Senhor falou que nós deveríamos ser práticos. Mas como é que deve ser essa prática? Será que é a prática da prática, como diziam os filósofos? Não, irmão, é a prática da presença de Deus. Quanto mais você está na presença de Deus, mais você é frutífero, mais eu sou frutífero, mais as coisas andam, mais a efetividade. Mas é possível, o que esse irmão está fazendo trancado no quarto até essa hora? Esse irmão não tem o que fazer, não, você está dormindo, irmão? Claro, a gente só pensa em prática. Então se o irmão está gastando um tempo dentro do quarto, deve estar dormindo, não tem nada para fazer. Não, irmão, ele tem muito a fazer. E quando ele está no Santíssimo, que ele quer ficar lá, e fala assim, Senhor, eu gosto tanto de ficar aqui. Aí o Senhor fala para ele, eu sei, mas agora você vai repartir, toma aqui os pãezinhos e vai repartir com os seus irmãos lá fora. Aí começa o trabalho. Aí começamos a colocar a mão na massa. Se não tem os pãezinhos, Rodrigo, eu não posso te dar nada, meus irmãos, não tenho pãozinho para dar. O pãozinho está lá na presença de Deus, tem que pegar lá. De uma forma prática falando. Mas de uma forma conceitual, nós estamos envolvidos, irmão, nesse grande e maravilhoso projeto e propósito de Deus. E não precisamos descer do monte, tudo pode ser feito na sua presença. E Paulo fala, para que não fosse vencido por Satanás. O diabo sabe bem, irmão, sabe que a nossa alma gosta, como ela se movimenta, como a gente pensa, e se a gente não se esconde, não vai para o esconderijo do Altíssimo, rapidamente estamos envolvidos aí, estamos instigados a fazer, e você vê como é que está o cristianismo, irmão, as pessoas estão fazendo. E aí eu recordo de Mateus 7, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque fizeram, em teu nome fizemos, Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome, e o Senhor falou, não conheço vocês. O que é conhecimento? Relacionamento. Eu não tenho relação, não tivemos relação, e foram reprovados. Nós nunca seremos reprovados na presença de Deus, nunca, nesse sentido. Muito pelo contrário, quanto mais chega na presença de Deus, mais olhos aparecem, mais visão, mais clareza. Amém? Boa. Posso seguir mais um pouco? Depois eu fico um ano sem aparecer aqui. Posso seguir mais um pouquinho? Posso, irmão? Só mais um pouquinho, irmão, tá? Então, o falar do Senhor, guarde isso no seu coração. Terceiro aspecto da edificação da casa de Deus, o falar de Deus. Precisamos ouvir o que Ele precisa nos dizer. E o que Ele nos fala é aquilo que é próprio dEle. E o que é próprio dEle é aquilo que de fato nos edifica. E agora somos de fato edificados. Chegando-vos para Ele, sois edificados. À medida que nos aproximamos dEle, vamos começar a ouvir como nunca ouvimos antes. Até as Escrituras que nos são ensinadas, elas terão um peso e uma conotação diferente no nosso coração.
É Ele nos falando. Ele sempre nos falou, nunca deixou de nos falar. A questão é que o meu coração estava longe, então a percepção é pálida, é fraca. Mas na medida que estou com Ele, não é? Obviamente que Ele começa a falar. E quando Ele começa a falar, então agora eu posso ouvir. Bendito seja o Senhor e posso ser edificado. Bom, disse mais o Senhor a Moisés. E agora ele tem um segundo falar aqui, que agora é o falar de Moisés e não mais de Deus. Deus fala a Moisés no capítulo 25 e no capítulo 35 é Moisés falando com o povo. E você vai ver uma cópia fiel daquilo que do capítulo 35, ou seja, Moisés foi trabalhado aqueles 40 anos, muito provavelmente, irmão, para que ele fosse fiel. No processo de edificação da casa de Deus, irmão, infidelidade não tem lugar. O Senhor precisa nos fazer pessoas, homens e mulheres fiéis. Fidelidade é uma das palavras mais profundas, irmão, na nossa relação com Deus. E quando a gente fala fidelidade, irmão, fica tranquilo, não vou falar de oferta. Quem dera fosse oferta, irmão, nossos problemas estavam resolvidos. Sabe? Porque muitas vezes a nossa conotação de que alguém que dá o dízimo e faz isso e faz 3 passinhos, ou 4 ou 5 pontinhos, esse está justificado. Irmão, pode estar reprovado diante de Deus. Porque as coisas de Deus são coisas sérias, irmão, são coisas feitas na sua própria presença. Está lá Safira e Ananias, não é? Está lá Nadab e Abiú, está lá vários processos que aconteceram de certas, não é? Coisas que tentaram colocar a mão e as coisas não foram bem. Então, fidelidade, irmão, fala da própria existência, da própria vida. Não é fidelidade apenas na generosidade, mas fidelidade na vida, fidelidade no depósito, fidelidade naquilo que Ele nos entrega e nos entregou. Sabe o que está acontecendo com a geração seguinte, irmão? Muito provavelmente, porque eu venho de um tempo um pouco mais distante, não é? E a gente já está vendo jovens que já estão ficando estragados desde já, irmão, cristãos. Então, para mim, tem um pensamento, assim como Deus faz preparar a geração seguinte, assim o diabo também trabalha paralelamente, irmão, vai destruindo a geração por etapa, não faz de uma única pancada, vai destruindo por etapa, até chegar uma geração que não conhece o Senhor, como aparece no final do livro da experiência de Josué. Josué morre, e todos aqueles que estavam com ele também são congregados, e nasce uma geração que não conhece o Senhor, e vão após os ídolos, está escrito lá. Por que foram após os ídolos, irmão? Porque não conheciam o Senhor. Isso é um trabalho progressivo que Satanás está fazendo. Nossos filhos precisam conhecer o Senhor. Nossas famílias precisam conhecer o Senhor. Porque a chance do neto ou do bisneto, do tataraneto, a chance dele se perder para lá é enorme. Porque é o que Satanás está fazendo nessa terra. E nós temos que fazer o nosso trabalho. Fidelidade àquilo que Deus nos confia. Então, por isso que ele passa 40 anos, ele não vem como um déspota, ele vem como um servo. Ele precisa aprender o que é fidelidade, e ele de fato aprendeu, irmãos. Você sabe que ele foi reprovado naquela situação que ele bateu na rocha 2 vezes, mas quando você abre a carta aos Hebreus, está ele lá. Diz que ele foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Irmão, você já parou para pensar nisso? Na sua fidelidade, Deus anuncia um testemunho lá na frente, pode ser que na 3ª, na 4ª da sua geração, tem fidelidade lá, que Deus anunciou no trabalho de fidelidade que ele fez na sua vida. É isso que ele está falando. Ele foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho. De quê? De algo que ele havia de anunciar. Coisas próprias do Novo Testamento que foram anunciadas no Novo Testamento, foram anunciadas de forma fidedigna por causa da fidelidade de Moisés. E Deus dá testemunho dele, de que ele foi um homem fiel. Isso não é maravilhoso, irmãos? Dependendo da sua e da minha fidelidade, da fidelidade das nossas famílias hoje, provavelmente já viram os nossos netos, os nossos bisnetos, e você vê a corrente passando, porque assim faz o Senhor. O Senhor vai passando, vai passando. Timóteo, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, confia a quem? A homens infiéis? Eles vão perder, irmão. A homens fiéis e idôneos, porque fidelidade para reter o que se recebe, e idoneidade para expressar.
Então é ter, reter e expressar. Esse é o Evangelho. A vida que você e eu recebemos é uma vida que precisa ser retida no sentido de continuarmos nela continuamente, mas também de expressarmos. Então por que você acha que o Evangelho chegou até Joinville? Você fala pelo Espírito Santo, e eu vou concordar, mas também na instrumentalidade de homens que foram fiéis na história, que receberam lá de Paulo, que passou para Timóteo, que foi passando. É óbvio que o Espírito Santo está nisso, irmão, senão não seria possível. Mas você consegue ver também que a participação da madeira está aí, dos homens responsáveis, dos homens e mulheres de Deus que foram responsáveis com aquilo que lhes foram confiados. O que a gente está fazendo depois da reunião de domingo, quando nossos irmãos debruçam às vezes durante toda a semana, às vezes você fica 6 meses para falar 15 minutos, irmão. E quando esse depósito vem, é depositado em nosso coração pelo Espírito Santo, o que nós fazemos com aquilo? Na segunda-feira esquecemos a pregação, vamos ter que ouvir o vídeo para ouvir de novo. Se estamos no monte da Santa Presença, Deus está falando conosco, irmão. Mas se Deus está falando, o que nós estamos fazendo com isso que está sendo depositado? Não há crescimento, irmão, não há construção da casa de Deus, se não for pelo falar de Deus. E se Deus fala, a característica que precisa ser encontrada em nós é de fidelidade. Para quê, irmão? Para reter e conter o bom tesouro, a fim de que também a gente possa expressar e que isso vá atingir a geração futura, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com o Novo Testamento com Paulo. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. É uma sangria, você vê? Ininterrupta. Aí chegou aqui em você. Vai ficar aqui, irmão? Será que a gente vai derramar esse leite? Será que a gente vai derramar esse depósito? Será que isso que nos foi confiado vai ficar pelo caminho? Então, irmãos, outro princípio nós encontramos aqui para a casa de Deus, para a construção, para a nossa participação responsável na casa de Deus. Qual é o princípio? Fidelidade ao depósito, ou aquilo que nos é confiado. Amém? Se o nosso coração arder por isso, hein, irmão? Se a gente receber algo aqui e falar, irmão, eu vou sair na rua e eu não vou ficar com isso sozinho no meu peito, não, isso está ardendo demais. Acabou o local aqui, isso aqui não vai dar mais gente. Mas às vezes as nossas próprias convicções, irmãos, parece que não são penetradas. Mas se são penetradas, irmão, nós queremos falar disso para outras pessoas. Esse depósito não vai ficar no meu coração, isso é para passar para a geração seguinte. E se não passa para a geração seguinte, o diabo paralelamente está fazendo um trabalho. E qual é o trabalho? De destruição, como vocês estão vendo, nas escolas, nas ideologias, você está vendo, está bem diante dos nossos olhos. E está fazendo o trabalho dele. Irmão, deixa ele fazer o trabalho dele. Nós fazemos o nosso. Nós precisamos responsavelmente nos levantar para fazer o nosso. Primeiro princípio está no monte da sua santa presença. Segundo princípio, o processo da abnegação. Deus não pode seguir conosco, irmão. Não podem ser 2 governos. É Ele que tem que governar o assunto e eu tenho que entender isso. Se eu estou num processo de edificação da casa de Deus, eu preciso ceder para que o Senhor possa prevalecer em meu lugar. E o terceiro princípio, essa casa, ela precisa ser cheia do falar de Deus, porque Deus edifica com a sua palavra. Você tira a palavra e vai embora a glória. E todas as perspectivas relacionadas à edificação da casa. Esse é o terceiro princípio. E o quarto, acabamos de falar, princípios de fidelidade. Se somos fiéis, irmãos, com aquilo que temos recebido, o Senhor vai continuar nos dando. Se não somos fiéis, irmão, daqui a pouco para. E aí não entendemos. E agora você começa a entender o porquê dos cativeiros nas Escrituras. Exatamente por isso, irmão, que as pessoas não respeitavam o povo de Deus, o próprio povo de Deus o desrespeitava. Não era fiel, muito pelo contrário, se juntava com outras nações. O que significa isso, irmão? Infidelidade. O Senhor fala, não, eles diziam sim. Então isso vai dar cativeiro. E o que é o cativeiro no Novo Testamento? A morte, irmão. Trabalha e não vê nada. Age e não observa nada. Não há realidade, não há vida, não tocamos. Está estranho, está difícil. É desanimador. Isso é cativeiro. E o Senhor precisa mudar a sorte do seu povo. Não só nós aqui, 20, 30, 40 irmãos, mas o seu povo, despertando o seu povo.
E esse princípio de fidelidade para a construção da casa é fundamental. Amém, meus irmãos? Vou citar mais um princípio e amanhã continuamos seguindo um pouco mais. Amém? Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração o mover voluntariamente. E agora nós começamos a perceber que o Senhor vai começar a demandar algumas coisas de nós. Ele quer fazer uma casa e Ele pede para que a gente se achegue a Ele com materiais. E o que me chama a atenção nesse texto é um novo princípio. É o princípio apresentado aqui, é o princípio de um coração voluntário. Irmão, a palavra é a todo Israel. No Novo Testamento nós podemos dizer, a palavra é a toda a igreja, é a toda a casa. Diga a Israel, seria hoje no Novo Testamento, diga à igreja, que me traga uma oferta alçada. Não é? Esse princípio é um princípio maravilhoso. Por quê? Porque ele não para aí, ele segue dizendo, de todo homem, genericamente falando, óbvio, homens e mulheres, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. E ele fala, dele tomarás a minha oferta. Ou seja, Deus fala a todo Israel, irmão, a toda a igreja Deus fala. Mas Deus só vai tomar, irmão, aquele material precioso da mão das pessoas voluntárias. Se você não for, se eu não for voluntário, irmão, Deus não quer absolutamente nada da minha mão, irmão. Ele não precisa de mim, sou eu que preciso dele. Mas você entende que Ele te chamou, que Ele me chamou, que Ele nos chamou? Você está vendo o que Ele está fazendo? Você viu que Ele te chamou de uma maneira responsável para construir com Ele a sua casa, irmão? Para edificar com Ele a sua casa? Então, além da fidelidade, irmão, nós precisamos ser homens e mulheres de corações voluntários. Nós não podemos, irmão, de maneira alguma ser involuntários nessa obra. O Senhor já nos alistou para essa obra. Então, a palavra é a todos. Não há uma classe especial. Ó, esse irmão aqui, aquela irmã ali, não, aquele irmão tem um dom, aquele ali, não, irmão, não tem nada de dom aqui. O assunto aqui é que é com toda a igreja. Se você, irmão, olha para um irmão de uma forma especial e você acha que é ele que vai fazer, irmão, você está olhando errado. Somos todos nós juntos para fazer esse trabalho maravilhoso. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por que somos todos nós? Porque por mais que um irmão tenha os 9 dons de Coríntios, ou os 5 ministérios de Efésios, irmão, ele é apenas um irmão. Cristo não está repartido nele, Cristo está repartido no corpo de Cristo. Cada um dos seus membros em particular tem a presença do Cordeiro de Deus. Irmão, Cristo habita na igreja, não é em um membro. Então, para se fazer uma casa, para se construir, para se cooperar com Deus na edificação de uma casa, irmão, 2 pessoas, 3 pessoas espirituais, ou 4 ou 5, não é suficiente. Então precisamos todos nós, irmão, nos levantar. A igreja precisa, Deus chama a todos, porém aqueles que se apresentam devem se apresentar com o coração voluntário. É tudo o que Ele pede, que o nosso coração seja um coração desprendido, um coração voluntário. Senhor, vim voluntariamente, não importa qual é o serviço, irmão, não importa o que tem que ser feito, eu vim voluntariamente, eu quero servir o meu Senhor, junto com meus irmãos. Então você tem uma porção de Cristo, aquele irmão tem uma, esse irmão aqui tem outra, aquela irmã tem outra, esse irmão aqui tem outra, você entende? São essas porções juntas que nós temos o Cristo que edifica a casa, pelo Espírito e pela palavra. Então jamais 2 irmãos, 3 presbíteros, 4 diáconos, não, irmão, essa não é uma responsabilidade que a gente tem que pôr sobre essas pessoas. Essa é a responsabilidade que deve recair sobre os nossos ombros. Deus nos chama, irmãos, para a edificação da sua casa. Irmãos, nós somos indesculpáveis. Nós não vamos para o tribunal do trono branco, acredito eu. Nós vamos para o tribunal de Cristo. Ou seja, nós não vamos para um tribunal para sermos perdidos eternamente, nós vamos para um tribunal de prestação de responsabilidade, de contas de responsabilidade. O Senhor nos deu a sua vida por nós, o Senhor entregou sua vida por nós, o Senhor planejou tudo, abriu nossos olhos, nos mostrou o seu plano, nos mostrou os seus projetos, mas não encontrou em nós um coração voluntário. Que tristeza, irmão.
que sejamos voluntários na casa de Deus. Que o Senhor ganhe o nosso coração para sempre nos apresentarmos dessa forma, como voluntários. Apareceu a situação, irmão, se coloque imediatamente. Não importa, irmão, a glória não é para o homem, não é para você, não é para mim, não é para ser visto, é para Cristo. Porque você está edificando junto com seus irmãos aquilo que é o propósito dele. Você está metido até o pescoço, irmão, desculpa a expressão grosseira, naquilo que é o propósito divino. Isso não é glorioso? Sabe o que vai acontecer contigo, comigo daqui a pouquinho, se o Senhor não voltar? Onde é o cemitério aqui? É para a direita ou para a esquerda? Para cá? É para lá que a gente vai. Eu vou lá para São Pedro da Aldeia, que é onde eu moro. Então, irmão, não percamos o nosso tempo, porque nós vamos embora daqui. Se o Senhor não voltar antes, nós vamos partir. E que possamos partir com o coração cheio de alegria por ter cooperado na sua casa. De forma voluntária, podemos nos apresentar com o coração voluntário. Não ficar com a mente cheia de conhecimento, mas o coração pobre em apresentação. Ainda que você conheça pouco, irmão, o seu coração voluntário é algo que Deus ama. Ele se entregou, ele não recebeu nenhuma pressão, irmão, para se entregar por nós. E não entregou metade, não, e nem 10%. Entregou o seu filho de uma maneira completa. Não pode ser diferente conosco, se de fato queremos estar na edificação da sua casa. Temos que nos apresentar a Ele. Amém? Logo em seguida, você anota esse princípio do coração voluntário, logo em seguida, e aqui termino, ele fala de algo também que é precioso e que também é um princípio de edificação da casa. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Ele fala assim, dele tomareis a minha oferta. A palavra é a todo Israel, mas só vai ser tomada a generosidade daquele que se apresentou voluntariamente. Se fez alguma coisa de mau gosto, perdeu seu tempo, irmão. Perdi meu tempo. Se vim aqui de mau gosto, tem que ir lá em Joinville de novo, irmão, perdi meu tempo. Perdi meu tempo. Eu preciso estar aqui cheio de alegria por estar com meus irmãos. Para mim é mais importante estar com vocês aqui do que propriamente estar pregando com vocês, estar compartilhando com vocês, estar com a igreja, estar com o povo de Deus, onde o Espírito Santo está, onde Deus habita. Isso é maravilhoso, irmão. Que o Senhor nos abra os olhos para ver isso. Não estamos em qualquer lugar, irmão, nós estamos num lugar terrível, a casa de Deus. Isso é maravilhoso. Então, logo em seguida ele fala, e esta é a oferta que tomarei deles. E aí você vê um novo princípio, e o princípio é esse aqui, irmão, que ainda que você apresente como servo um coração voluntário, você e eu não temos, irmãos, não temos a condição de dizer, Senhor, eu vou fazer tal coisa. Não, é o Senhor mesmo quem vai te colocar, como diz ele, o Espírito colocou a cada um no corpo como ele quis. Você vê, irmão, tem um trabalho para você, irmão, tem um trabalho para você, irmão. Não, mas eu estou muito velhinho. Não, irmão, você não vai passar bastão uma hora dessa, tem trabalho para as irmãs mais velhas, para os irmãos mais velhos, para os jovens, tem trabalho para todo mundo. O assunto é que temos que aprender o princípio, não só de um coração voluntário. O coração voluntário é um coração que se apresenta ao serviço. Mas ele fala assim, e esta é a oferta, ou seja, é Ele quem estabelece o que você vai fazer. Você e eu não vamos fazer o que nós queremos, nós vamos fazer aquilo para o qual Ele nos chamou, e Ele vai nos mostrar. Agora entendo, irmão, minha posição no corpo. Irmão, realmente eu não tenho essa coisa, não é meu, irmão, falar em microfone, mas, irmão, você não tem ideia, de madrugada eu acordo, eu não sei porquê. Olha, irmão, onde há graça, provavelmente há dom. Eu não só acordo assustado por espanto noturno à noite, eu acordo com desejo de orar pelos meus irmãos. Irmão, você foi colocado no corpo como aquela estaca que ninguém vê, está enfiada abaixo lá do tabernáculo, mas é ela que segura o tabernáculo, ninguém está vendo o que ela está fazendo. Mas aquela estaca é que segura toda a estrutura do tabernáculo, ele está em pé porque tem irmãos e irmãs orando por nós, por isso que nós estamos em pé. Quantas ciladas do diabo, irmão, para levar nossas vidas. E você fala, não, irmão, mas o Senhor não precisa da oração dos irmãos. Claro que o Senhor não precisa, mas o Senhor usa a instrumentalidade dos irmãos e das irmãs que estão orando, não estão em evidência, irmão, mas estão como aquelas estacas que são colocadas no tabernáculo para esticar as cordas, para aparelhar as coberturas, que eram mais de uma. Você não está vendo, mas tem um serviço ali. Você vê? Então,
o Senhor começa a mostrar que onde há graça de se fazer alguma coisa, provavelmente é o dom, é o lugar que Ele te colocou para servir, para construir junto com seus irmãos. Então tem um que vai cavar buraco, né, irmão? Tem outro que vai mexer com cerâmica, tem outro que vai, né? Tem outro que vai fazer isso, e todos nós temos lugar nessa casa do Senhor. O Senhor é maravilhoso. E aí amanhã nós vamos ver os materiais que Ele estabelece para a construção dessa casa. Acho que por hoje é só, irmãos. Desculpa o tempo estendido. Que o Senhor abençoe os irmãos. Amém? Vamos orar.